E aí, galera, tudo bom? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema referente ao Tribunal do Júri, tá? No que diz respeito, né, como é feita a votação dos jurados lá no Tribunal do Júri, no plenário, ok? Então, o nosso sistema, ele trabalha com o sistema, princípio da íntima convicção do jurado, ou seja, o jurado, ele pode, após, né, ocorrer os debates no plenário do júri, eles vão ser informados, questionados, quesitados, o nome técnico pelo juiz, sobre determinadas perguntas, para que eles possam responder sim ou não, tá? Com o objetivo de chegar ao veredito final, seja para absolver ou para condenar. Algumas questões que a gente vem pensando, estudando, escrevendo, refletindo, e por isso que eu estou trazendo esse debate para vocês, até para vocês, num caso aí de uma discussão, né, jurídica, no bate-papo, enfim, vocês podem ter esses pensamentos e até para a reflexão de vocês. Esse sistema da íntima convicção que o nosso processo penal adota significa dizer que o jurado ele vai julgar de acordo com a convicção no caso concreto. E necessariamente ele não precisa ficar destrito, ligado, fechado aos fatos do que aconteceu ali e, portanto, ele estaria obrigado a decidir segundo o direito. Não. Essa íntima convicção, pelo princípio também da soberania, o jurado pode decidir, tá? Fora do contexto do direito, tal como a questão de humanidade, de religiosidade. Então, se o sujeito lá praticou um crime, confessou o crime, e tem os argumentos lá necessários, e pede perdão, por exemplo, para os jurados, se eles entenderem que seja necessário, seja útil e deva fazer isso, eles podem muito bem ofertar o perdão e o sujeito ser absolvido pela tese da clemência. Bom, essas decisões elas são tomadas por cada jurado sem que eles deliberem sobre o assunto, sem que eles conversem sobre o assunto, sem que eles se reúnam numa sala secreta e possam conversar sobre tudo o que aconteceu ali e que cada um poderia opinar de uma determinada forma. Tá? Então, eles votam e nem pode se comunicar um com o outro, senão gera nulidade no processo. Esse é o nosso sistema atual. Tá? Me parece um pouco complicado, porque na prática a gente vê que às vezes o jurado está com cara de paisagem, está pensando em outra história, ou já vem com um preconceito estereotópico, né? Estereótipo, né? do réu, às vezes, questões racistas, até por questões de feição do sujeito, enfim, tem uma série de coisas que cada um, dentro da sua concepção, dos seus princípios éticos, morais e por aí vai, forma lá um preconceito e isso gera um problema porque, às vezes, o cara nem presta atenção no que está acontecendo ali. A proposta que eu venho falando, que eu venho pensando sobre isso, é que essa forma de votação deveria ser diferente, né? Deveria ocorrer a deliberação, ou seja, os jurados deveriam se reunir na sala secreta, discutirem sobre o caso concreto, como em alguns países, e cada um expressar o porquê, qual o motivo que ele está votando sim para condenar ou não para absolver, tá? E aí sair a votação. Isso me parece que respeitaria o princípio da transparência, respeitaria o princípio, né, de que toda decisão deve ser fundamentada, né? Então, o princípio da fundamentação das decisões judiciais, os jurados estão decidindo,
quando ele responde sim ou não, conforme a Constituição Federal, e também permitiria às partes, se tiverem interesse em recorrer, ter elementos suficientes para mostrar para o Tribunal Superior que, por algum motivo qualquer, aquela decisão não foi a melhor tomada. E sai da questão da obscuridade, né? Eu sempre estou fazendo um estudo comparado, principalmente com o direito português, e lá no direito português tem essa possibilidade, tá? Então, aqui, ó, Código Penal, Código de Processo Penal português. Eu vou dar uma lida aqui lá no artigo 365. Fala assim, ó, da deliberação e da votação. Número 1. Salvo em caso de absoluta impossibilidade declarada em despacho, a deliberação segue seu encerramento da discussão. 2. Na deliberação participarão todos os juízes jurados que constituem o tribunal sob direção do presidente. 3, que é o mais importante. Cada juiz e cada jurado enunciam as razões da sua opinião. Ele não vai ter que fundamentar tecnicamente que a legítima defesa tem que estar presente os 3 requisitos. Não, ele vai simplesmente fazer o que está escrito aqui. Ó. Cada juiz e cada jurado enuncia as razões da sua opinião. Por que você está opinando para condenar? Ou por que você está opinando para absolver? Quais são as suas razões? Eu estou opinando porque a prova pericial demonstrou que o réu praticou o crime, ou estou absolvendo porque eu tenho muita dúvida se foi ele que efetuou o disparo, por exemplo. Tá? Então, está dando as razões. Então, 3 fala, cada juiz e cada jurado enunciam as razões de sua opinião, indicando sempre que possível os meios de prova que serviram para formar a sua convicção. Então, lá tem o princípio da livre convicção, porém, com a ideia de que seja expressado, inclusive isso deve e fica registrado lá, deveria ficar registrado aqui também, né, a opinião, as razões da opinião de cada jurado, né, sobre a sua convicção, se absolve ou se condena. Parece que seria uma forma justa, clara, inclusive levando responsabilidade para os jurados de estar prestando atenção no julgamento, o julgar conforme, de forma concreta, séria, serena. Eu já tive a oportunidade de conversar com o jurado, batendo papo, porque eu fico pesquisando, eu quero saber como é que é o pensamento dessas pessoas que estão sentadas lá, e já ouvi que ele geralmente nem presta muita atenção lá no julgamento. Ele olha para a cara do jurado e se achar que deve condenar, condena, se absolve, deve absolver. Então, isso acontece muito, isso gera uma injustiça. Eu sou totalmente a favor do tribunal do júri, do conselho de sentença, sempre falo isso, mas sempre também tenho refletido que há necessidade dessas mudanças. Se todas as decisões do Poder Judiciário precisam ser fundamentadas, aí no sentido, né, aqui eu falo fundamentada agora para os jurados, no sentido de apresentação das razões da sua opinião referente à sua convicção, se absolve ou se condena, nós estamos falando aqui que isso daria uma responsabilidade para o jurado para que ele pudesse participar desse julgamento de uma forma mais séria, com maior responsabilidade. Porque aquilo que eu voto, aquilo que eu tenho que decidir sem ter que dizer por quê, eu estou no anonimato. Então, se eu fizer uma besteira, uma lambança, uma injustiça, se eu nem estiver prestando atenção no julgamento, ninguém vai saber. Ah, Zé Carlos, mas e a sua consciência? Para quem tem uma consciência, né, que gosta de deitar a cabeça no travesseiro e dormir de forma tranquila, é óbvio que esse cara vai ter o cuidado. A gente sabe que a realidade do nosso país é muito diferente, tá? Então, vale muito a pena você refletir sobre esse assunto. Eu fiz uma pesquisa, estou ainda fazendo essa pesquisa com votação. Tá? Quem quiser participar, é só colocar lá meudigicard.com/Martins Brito Advocacia /. Você vai entrar no meu cartão digital e lá tem um item que te direciona para essa pesquisa. E tem são só 7 perguntas que você só vai marcar.
E uma das questões das perguntas é que se a pessoa que supostamente tivesse praticado um crime, ela preferia ser julgada por um juiz de direito ou por um juiz de fato, né, pelos jurados. Grande maioria vem dizendo que preferia ser julgado pelos juízes de fato, tribunal do júri. E eu faço outras perguntas porque fecha o raciocínio. Isso está me levando cada vez mais a crer que as pessoas confiam muito mais, porque tem essa pergunta lá, no povo, o povo confiando no povo e preferindo ser julgado pelo povo. Porém, a gente precisa fazer essas observações e essas mudanças. Ah, isso é possível fazer? É possível fazer, tá? Porque lá a soberania, né, do Tribunal do Júri, ela vai ser mantida, tudo isso vai ser mantido. E a própria Constituição, quando institui o Tribunal do Júri aqui para a gente, ela determina lá que a lei deverá, né, dar os critérios para o desenvolvimento. Então, que lei seria essa? O Código de Processo Penal. Então, o Código de Processo Penal aqui, tá, da gente, do 406 ao 491, que trata do rito do Tribunal do Júri, é aplicado para ter esse procedimento formal no julgamento do plenário do Tribunal do Júri. E isso que eu estou falando aqui, hoje, os jurados julgam sem ter que dizer por que condena, por que absolve, por que está tomando determinadas decisões, me parece que fica muito obscuro, injusto e deixa, né, o réu numa situação muito vulnerável. Tá? Então, acho que para balançar isso, por questão de justiça, equidade, transparência, lealdade, acho que está na hora do legislador acordar e fazer essa mudança. E isso é um argumento que você pode amanhã ou depois estar fazendo uma prova e pode até, dependendo do caso concreto, ou num debate jurídico, numa palestra, seja lá o que for, você levantar, ou numa roda de amigos, né, que, sei lá, está batendo seu papo lá. Gente, às vezes a gente fica conversando sobre tanta coisa inócua, sem nexo, não custa nada lançar. Você está no meio de colegas jurídicos e lança essa conversa para ver o que acontece de pensamento dessas pessoas, porque só assim a gente vai ter a contribuição para melhorar a nossa justiça, o nosso processo, caminhar e evoluir. Então, a diferença do nosso sistema, por exemplo, para o sistema português e para outros, no caso lá da votação, que os jurados têm que decidir, o nosso aqui fica incomunicável, não pode falar um com o outro, não pode deliberar, vota sim ou não, e não precisa apresentar os motivos, as razões que levaram ele à convicção. Diferentemente dos outros países, exemplo que eu acabei de dar de Portugal aqui, que eu acho muito interessante, com algumas ressalvas que tem lá, porque lá participa juiz de direito e jurados, aqui é só jurados. Aproveitando o gancho ainda, já que eu estou falando aqui da questão da votação, outro detalhe que eu chamo a atenção de vocês é que a votação aqui, o número são 7 jurados, né? Eu acho que principalmente na forma como é realizado hoje, em que as pessoas votam sem ter que dizer por que decidiram daquela forma, às vezes você tem um voto de diferença, às vezes 4 votos para condenar, 3 para absolver, ou 4 para absolver e 3 para condenar. Um voto, uma pessoa só decidindo a vida do réu ali. E quem garante que essa pessoa que está decidindo está votando de forma coerente? Se ela efetivamente prestou atenção no julgamento, se ela teve coerência no voto dela. A gente não sabe. Então, eu acho que poderia, pelo menos, aumentar esse número de jurados para 8, no mínimo. Eu acho que deveria ser até 12. Mas 8 já seria um avançar, porque aí nós teríamos, geralmente, a diferença de 2 votos, ou para condenar ou para absolver. Nessa forma, a probabilidade de 2 pessoas errarem é menor. É possível errarem? Todo mundo pode errar, tá? Tem o princípio da falibilidade humana. Mas a probabilidade de se ter um erro com 2 pessoas é bem menor do que com uma. Aí você vai perguntar, mas se houver empate, 4 votos, 4 pessoas votam para condenar, 4 pessoas votam para absolver. Gente, isso aí resolve pelo indúbio pro réu, já está no nosso código.
né? Demonstra que se esse resultado acontecesse, se fosse 8 jurados, 4 votassem para condenar, 4 votassem para absolver, o que está caracterizado ali? Dúvida. Então, no caso, até com previsão legal, no plenário aplica-se um indúbio pro réu e absolve-se o réu, ok? Então, fica essa informação para vocês refletirem, para a gente estar conversando sobre isso na roda de amigos, na faculdade, no seu cursinho aí que você está fazendo, enfim, no seu escritório, você que atua no Tribunal do Júri, ou até você que não atua, mas gosta do assunto, são reflexões que a gente tem que fazer. O direito ele tem que acompanhar a evolução da sociedade, ele está parado, a lei está lá parada, mas ela está, em tese, estaticamente lá, paradinha, mas a gente tem que fazer essa lei se movimentar para ela acompanhar, né, o desenvolvimento da sociedade, como acontece aí com a questão da informática, né? Atualmente, nós temos as relações de consumo que teve que se adaptar, enfim, tudo isso a gente vai ter que provocar o legislador, e isso só vai acontecer através de reflexões, de debates, conversas como essa, para você poder refletir e provocar. Então, minha proposta aqui é trazer o conhecimento do nosso atual Código de Processo Penal, com as críticas que eu fiz, o Código de Processo Penal português, também com os elogios e algumas críticas, mas que seria uma adaptação muito legal e para você refletir aí sem nenhum problema, tá? Entra lá no nosso cartão digital, acessa a nossa pesquisa, responda, vai ser super interessante a sua participação, é importante. E nós temos a nossa plataforma que tem os cursos jurídicos, martinsbrito.edplataforma.com. Temos diversos cursos lá, inclusive preparatório para a segunda fase da Ordem dos Advogados do Brasil em penal e processo penal, especificamente para isso, ok? O meu estudo é direcionado para isso, onde vocês têm material didático, onde nós resolvemos as questões, mostrando como você pode desenvolver uma questão para ter o maior sucesso possível na sua prova. Também tem lá um plano prêmio que você paga um valor mensal e você tem acesso total à plataforma 24 horas por dia, estudando quando quiser, da onde quiser, como quiser, e acesso a toda a plataforma. Tem mais de 20 cursos, mais de 200 horas aulas já gravadas. Eu estou sempre colocando aulas novas, jurisprudências, enfim, tem muita coisa legal lá que você pode aproveitar. Fica essa dica aqui para vocês. Bons estudos, grande abraço, a gente se vê logo, logo.